Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai conversar sobre Golpe de Mestre, o vencedor do Oscar de melhor filme de 1973. Alguns dos mais celebrados vencedores do Oscar vieram da década de 1970. Foi nessa época que a nova Hollywood ganhou força nos Estados Unidos e emplacou obras como Operação França, de 1971, O Poderoso Chefão, de 1972 e O Franco Atirador, de 1978. Mas no meio de tantos filmes marcantes e de forte veia autoral, uma joia escondida no ano de 1973 não só venceu o principal prêmio da temporada, como outras 6 estatuetas. Golpe de Mestre venceu ainda o prêmio do Sindicato dos Diretores, foi a segunda maior bilheteria do ano, teve ampla aclamação da crítica e ostenta hoje, outubro de 2022, a posição de número 109 no site IMDb, entre os mais bem avaliados de todos os tempos. A pergunta é: por quê? Luther. Good God. We're millionaires. Jesus, did you know I was that loaded? Hell no, I just cut into him. I would have settled for pawning one of them shoes. Para começo de conversa, o elenco desse filme conta com 2 dos atores mais populares, charmosos e sedutores da história de Hollywood. Robert Redford vinha fazendo papéis na televisão desde o início da década de 1960 e na transição para os cinemas se consolidou como um dos jovens mais talentosos e requisitados da cidade. Em 1966, ele contracenou com Natalie Wood em Esta Mulher é Proibida, e no ano seguinte dividiu a tela com Jane Fonda em Descalços no Parque, adaptação de uma peça de mesmo nome da qual ele próprio era protagonista na Broadway. Em 1969, Butch Cassidy mudaria sua vida para sempre. Com pouco mais de 30 anos de idade, ele tinha a chance de trabalhar ao lado da lenda Paul Newman, em um filme de grande repercussão, sucesso de bilheteria e vencedor de diversos prêmios. Aliás, o nome do seu personagem nesse filme, Sundance, acabou batizando o maior festival de cinema independente do planeta, que acontece todo o início do ano nos Estados Unidos e com o apoio do cineasta. E falando em Paul Newman, é bem verdade que a carreira dele não andava lá essas maravilhas lá no início da década de 1970. Depois de Butch Cassidy foram 5 filmes de repercussão muito fraca, mas que evidentemente não apagaram a trajetória brilhante do astro. Até aquele momento ele já acumulava 5 indicações ao Oscar, sendo 4 como ator protagonista e 1 como produtor, pelo filme Rachel Rachel, em 1968. E convenhamos, quem já foi rei nunca perde a majestade. Glad to meet you, kid. You're a real horse's ass. Luther said I could learn something from you. I already know how to drink. Sorry about Luther. He's the best street worker I ever saw. O entrosamento da dupla já estava garantido desde a época de Butch Cassidy, e aqui fica ainda mais afiado pela temática do filme. Johnny Hooker é um trapaceiro que se ocupa de pequenos crimes, e sem saber, rouba um influente bandido da cidade. Seu parceiro Luther é morto em retaliação, e por isso o Hooker foge em busca de Henry Gondorff, um especialista em golpes mais sofisticados. O veterano inicialmente reluta em ajudá-lo, até por estar sendo procurado pelo FBI, mas depois aceita reunir um time de especialistas que vai tentar armar um grande golpe contra o chefão do crime, interpretado aqui pelo ator Robert Shaw. A estratégia escolhida é a criação de uma casa de apostas esportivas falsa, que manipularia a divulgação dos resultados para favorecer quem faz parte do esquema. Toda essa operação é super complexa, envolve um número alto de pessoas e o próprio Doyle, que é o chefão, não é nenhum ingênuo. Por isso, o roteiro segue atiçando a curiosidade do espectador com a grande pergunta: será que eles vão ou não vão conseguir efetivar esse golpe? How many guys you conned in your life, Henry? I don't know, 200-300.
Sometimes we played 2 a day when I was with O'Shea's mob. Of course, Chicago was a rigged town. The fix was in. Dicks took their end without a beef. We had it down to a business. And it really stung, kid. O Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos elegeu esse como o 39º melhor texto de todos os tempos. E isso ajuda a explicar o sucesso da obra. É impressionante como David Ward consegue dar conta de tantos personagens enigmáticos sem perder o fio da meada e ao mesmo tempo mantém a tensão no ar e de forma eletrizante. O espectador chega até a última cena sem nem imaginar o que pode acontecer, numa progressão de fatos e reviravoltas que premiam a ansiedade de tempos em tempos. Não é um roteiro que enrola, e sim que prende a atenção sem tropeçar em si mesmo. Além disso, os diálogos são excepcionais. Existe uma aura de mistério e de desconfiança, de modo que o público nunca sabe exatamente no que confiar. No final das contas, todos ali são foras da lei, marginais de índole questionável, agindo sob um determinado interesse. E como se isso não bastasse, o texto ainda carrega um tom cínico e satírico, tornando a obra divertida. Não se trata de uma comédia na percepção mais clássica da palavra, mas certamente é um filme muito mais cômico do que dramático. O riso não vem do exagero físico típico dos pastelões, e muito menos de piadas recompensadas pela claque. Existe um refinamento do humor, que coexiste com cenas altamente tensas para entregar momentos inesquecíveis. Como o melhor exemplo disso, eu destaco a cena em que o Henry joga cartas com o poderoso Lonergan a bordo de um trem e finge estar bêbado. Repare nos olhares, nos movimentos corporais e principalmente na dissimulação do nosso golpista. Mr. Shaw, we usually require a tie at this table. If you don't have one, we can get you one. Hey, that'd be real nice of you, Mr. Lonergan. Lonergan. É possível que você nunca tenha ouvido falar no diretor desse filme, George Roy Hill. Ele dirigiu 14 longas-metragens entre 1962 e 1988. Foi indicado 2 vezes ao Oscar e venceu como melhor diretor por Golpe de Mestre, mas era avesso ao assédio da imprensa e raramente concedeu entrevistas. Além disso, numa época na qual as vanguardas cinematográficas inspiravam os cineastas da nova Hollywood por narrativas mais autorais, ele preferiu seguir um estilo impessoal, sem grandes características estilísticas. Segundo Andrew Horton, que lançou um livro sobre o cineasta, a sua principal característica era, abre aspas, uma visão séria da vida através de uma veia cômico-irônica, manipulando os gêneros para seus próprios objetivos, fecha aspas. Eu considero essa uma definição perfeita para ele e profundamente entrosada com o tom do filme. Ao invés de tentar imprimir uma marca própria, ele se utiliza de fórmulas já consagradas do cinema, subvertendo-as. Com isso, ele não corre o risco de perder totalmente a mão com o grande público e ao mesmo tempo impressiona por uma certa sofisticação, encantando também a crítica. Em uma cena de fuga do Johnny pelo sistema férreo, por exemplo, você tem tanto o uso de câmeras paradas, numa decupagem mais comportada, quanto de um super zoom out, e ao fundo uma trilha sonora que bem poderia ser de um desenho animado. O filme é de gangsters, os elementos sonoros são de uma comédia, a cena é de ação e a passagem com o círculo na tela é um recurso não usual que dá aquela pitada de novidade. Tudo junto e misturado. Put Salino onto it. Salino? Why waste our best people on a small-time job? This is a nickel-and-dime grifter we're after, Doyle. They'll get him next time. They had their chance. All they did was shoot up a neighborhood, make a lot of noise, wake up a few cops. Yeah, but that was... Vince, I just told you, put Salino onto it. May take a little more time, there won't be any holes. Tem outros 2 elementos que eu acho super charmosos e que dão um toque muito bacana de originalidade. O primeiro são os cartões de intertítulos, que dividem a linha narrativa como se fossem capítulos de um livro. A arte é muito bonita, mistura elementos de épocas diferentes e ajuda até mesmo nas passagens temporais. O segundo elemento é a trilha sonora, assinada por Marvin Hamlish e vencedora do Oscar.
A inspiração para as partituras veio do compositor e pianista Scott Joplin, que esteve em alta entre o final do século XIX e o início do século XX e ficou conhecido como o rei do ragtime. Esse tema que você está ouvindo ao fundo, ao longo de todo esse vídeo, é absolutamente clássico, imortal na história do cinema. E inclusive ajudou a resgatar a própria obra do Scott Joplin, que infelizmente tinha sido enterrado como indigente logo após a morte dele, lá em 1917. Mas felizmente ganhou uma cova identificada no mesmo ano que o filme venceu o Oscar na categoria principal. Pensando agora nos aspectos visuais, a maioria dos ambientes são internos, mas fica evidente o imenso cuidado com os figurinos e a direção de arte, ambos vencedores do Oscar. O prêmio de melhor figurino, inclusive, representou a 8ª e última estatueta da carreira de Edith Head, a mulher com o maior número de indicações da história da academia. Essa é uma produção que se preocupa com a parte estética e é criteriosa para atingir o melhor resultado possível nesse sentido. I told him the tale, but he didn't go for it. He wants to see my partner tomorrow at 3 o'clock. 3 o'clock? Yeah. No, we'll never get a telegraph store set up by then. Any chance of talking him out of it? None. I would have stalled him, but I didn't have many friends in the room. Uma última característica que, na minha opinião, ajudou muito o filme foi o contexto histórico. Mais especificamente, a relação entre o período abordado pelo roteiro e a realidade dos Estados Unidos nos anos 1970. Os fatos são todos ambientados durante o período da Grande Depressão, um momento de graves dificuldades financeiras, desesperança e crescimento da marginalidade. Claro que 1973 tinha um contexto bem diferente, mas ainda assim a sociedade enfrentava inflação, casos graves de corrupção no governo federal e as sequelas da Guerra do Vietnã. E por tudo isso, assistir a um filme que manipula o submundo do crime de forma satírica era um jeito de encarar a realidade de forma mais lúdica. Não deixava de ser um ato de rebeldia, assim como grande parte dos filmes de sucesso daqueles tempos. E se tem algum aspecto negativo do filme, talvez seja a falta de personagens femininas. A única que tem algum espaço é a Billy, interpretada pela Eileen Brennan. Looking for a guy on the land from a counterfeiting rap. I thought he might have come in here. Don't think so. I know everyone in the place and I always bounce the lamsters. All right if I look around in here? No, but you're welcome to a free beer before you go. Golpe de Mestre é o típico vencedor do Oscar discreto. Ele não tem uma complexidade absurda de realização, nem uma cena específica ultra memorável, ou mesmo um diálogo inesquecível, mas com uma condução inteligente, muito capricho técnico e atuações excepcionais, o filme se consolidou como uma das produções mais valorosas de 1973 e por isso garantiu as suas 7 estatuetas do Oscar. E uma análise atenta vai fazer você descobrir que o filme é muito melhor do que admite o senso comum. All we need is a couple of days and we can get the son of a bitch and nail him. Just won't learn, will ya? I just come in here and I teach you stuff that maybe 5 guys in the whole world know. Stuff that most grifters couldn't do even if they knew it, and all you want to do is run down a bullet. I'm asking a couple of days, that's all. I can stay clear that long. E qual é a sua percepção sobre Golpe de Mestre, hein? Você gosta dessa manipulação dos elementos cinematográficos? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo falando sobre o filme e também sobre esse vídeo. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Com isso, a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1973 e o próximo vídeo aqui do canal vai ser o debate. Eu vou receber 2 convidados super especiais para a gente destrinchar mais um pouquinho cada um desses filmes e também comentar como foi aquela cerimônia de entrega dos prêmios, que inclusive foi bem movimentada, é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Você vai descobrir o porquê no próximo vídeo. Até lá!